Olá, meu nome é Paulo Sartorelli, sou engenheiro florestal e sou sócio fundador da Baobá Florestal. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a muvuca de sementes, eu vou falar um pouco sobre o preparo do solo, tratores e implementos e profundidade de plantio das sementes. Bom, começando do preparo do solo, eu queria, antes de falar do preparo do solo, falar sobre a conservação do solo. O solo é a maior riqueza que a gente pode ter numa floresta, num cerrado ou até mesmo para a agricultura. Então, a conservação do seu solo com curva de nível, tomar cuidado com a declividade, ver qual é a declividade do seu solo. Antes de você preparar seu solo, é muito importante, porque uma vez que você não tem o seu solo bem conservado, com um manejo adequado, preparar o solo pode colocar de forma errada, né? Ou com solo mal conservado, como por exemplo com uma erosão, pode levar ao insucesso da sua muvuca de sementes. Bom, o preparo do solo, quando mecanizado, você vai ter que diminuir a sua biomassa de capins exóticos, por exemplo, se você tiver uma invasão com capim colonião. Então você vai ter que diminuir essa biomassa, uma vez que o capim exótico ele é um filtro. Significa que ele impede que a luz do sol chegue no solo, impedindo a germinação das sementes. Então a gente não quer isso. Então diminuir a biomassa com gradagem. Posterior a essas gradagens, provavelmente você vai ter que usar um herbicida. É um tema polêmico, eu vou fazer um vídeo só sobre herbicida, mas provavelmente você vai ter que usar esses herbicidas para você diminuir essa biomassa. Eu não quero usar, posso fazer gradagens sucessionais para diminuir a biomassa do solo? Pode, mas lembrando que você tem que ter um solo muito bem conservado e você vai ter que ter um aporte de recurso maior, porque você vai ter que ter horas de trator a mais no seu projeto para você fazer essas gradagens sucessionais. Só que gradagens sucessionais no solo não é uma coisa desejada, mas pode acontecer. Então, você diminui essa biomassa, usa os seus herbicidas e o seu solo, ele tem que estar um solo nu, praticamente nu para receber essas sementes. E com isso você consegue plantar suas sementes da muvuca. Quando plantio manual, você vai fazer o mesmo rito do plantio de mudas. Vai coroar, vai covear e vai adubar, fazer as coisas que tem que fazer e plantar a muvuca na cova. Então, ela segue mais ou menos o plantio de muda. O que acontece é que você substitui a muda pela muvuquinha na cova. Também, no plantio manual, você tem que ver a conservação do seu solo. Você tem que tomar cuidado com isso, é muito, muito importante. Bom, então, em síntese, o preparo do solo é você diminuir a biomassa dos capins invasores ou da sua planta não desejada e para que você faça de tal forma que você consiga plantar num solo nu, para que depois as adubações verdes comecem a crescer e, por sua vez, as árvores comecem a crescer. Bom, continuando ainda com o nosso vídeo, eu estou lá com o meu solo preparado, bonitinho, e quais os tratores e implementos que eu consigo utilizar na muvuca de sementes? Como eu já disse no preparo do solo, você vai ter que fazer uma gradagem. Então, um trator de 120, 140 cavalos, 4x4, é um trator bom para você fazer qualquer manejo de solo para muvuca. E os implementos, eu costumo dizer que toda fazenda tem todos os implementos para fazer a muvuca de sementes. Por exemplo, você chegar na fazenda do seu cliente, você vai lá perguntar para ele, você tem um trator de 120 cavalos, 4x4? Tenho. Você tem uma grade pesada para fazer o preparo do solo, para diminuir a biomassa de capim? Tenho. Você tem uma calcalhadeira, um vincom, uma coisa que espalha sementes? Tenho. Você tem uma grade niveladora para a gente incorporar essas sementes? Tenho. Então, a muvuca de sementes, aliás, a fazenda, ela tem todos os implementos, em sua maioria, para você fazer o seu plantio. E aí,
eu tenho uma história bem bacana, depois a Amanda vai colocar a foto aqui da jabiraca, que eu fui numa fazenda e todos os tratores eles estavam alocados para agricultura, que era na época de plantio, e a muvuca precisa ser plantada na mesma época de plantio da soja, do milho e do algodão. E o produtor rural falou, cara, eu tenho uma calcalhadeira parada embaixo de um pé de eucalipto lá, vamos lá ver. Eu olhei aquilo, essa jabiraca velha, e eu falei, nossa, produtor, mas aí... Aí ele falou, não, a gente enche o pneu, engraxa ela e deu certo. Então, mesmo que seja um implemento em desuso dentro da fazenda, ela pode ser usada para muvuca de sementes. E hoje, com o que eu planto? Vincom, que é uma calcalhadeira fixa na tomada de força do trator. Ela tem um braço que ela joga as sementes. Ela tem uma limitação de volume, acho que se eu não me engano, 600 quilos, a depender do modelo. Então, é possível de plantar. Você pode plantar também com uma calcalhadeira de prato. Ela tem 2 pratos ou um na saída. Ela atira as sementes longe. Pode ser de pneu, significa que ela vai ser arrastada pelo trator, ou fixa também, que dá para você plantar. A de pneu tem uma vantagem, porque o volume que você consegue fazer é maior no VUCA, e por sua vez você consegue plantar uma área muito grande. Salvo engano, tem calcalhadeira de pneu que consegue 6 toneladas, então é bastante coisa. E tem algumas calcalhadeiras que são automatizadas, completamente automatizadas. Ela tem uma balança, você coloca a muvuca e no computador de bordo você calcula, você fala para o computador lá, eu tenho tanto de muvuca, eu tenho minha área e eu quero que tanto de muvuca caia quilos por hectare. Aí você escolhe lá a unidade e ela distribui de forma automática. Tratores, implementos, como eu falei no vídeo passado, a gente vai falar sobre calibragem de implementos. Então, é um vídeo específico. E também dá para plantar na plantadeira de soja, milho e algodão. Aquela lá que a gente coloca. Eu nunca plantei, confesso para vocês. Para plantar uma muvuca naquele implemento, você tem que ter uma escala muito grande, no mínimo 100 hectares, e ela tem algumas vantagens e desvantagens se comparado com as calcalhadeiras. A vantagem é que ela consegue estabelecer muito mais árvores por hectare, porque na calcalhadeira de prato, em especial, você tem alguma perda de sementes, porque a semente bate no prato, às vezes quebra. Então, quando você planta na plantadeira de soja, milho e algodão, você não tem essa perda. No entanto, regular essa máquina para você plantar 70 espécies é bem complicado. Então, você precisa ter um bom técnico agrícola que entende de calibragem desse implemento para fazer essa calibragem. Só que demora essa calibragem. Enquanto que você pode levar 2 dias para calibrar esse implemento, porque ele precisa realmente adaptações na botinha. A botinha é o cano que sai lá do reservatório. Com a calcalhadeira, nesses 2 dias eu já plantei minha muvuca. Então aí, novamente, restauração não é aquilo que a gente acha que tem que ser feita, é o possível. Então, às vezes você fala, olha, eu tenho tempo limitado, eu vou ter que plantar na calcalhadeira mesmo. É ruim? De jeito nenhum. Ah, mas tem perda? Muito pouca. E depois eu vou falar sobre um vídeo sobre o estabelecimento de árvores na muvuca, e vocês vão ver que é muito grande. E, emendando o assunto, beleza, vou plantar a minha muvuca, eu tenho um monte de sementes aqui, sementes muito pequenas, como a crotalária, e sementes muito grandes, como o jatobá. Eu tenho que saber a profundidade que eu tenho que enterrar essas sementes. É no máximo 5 centímetros. Então isso vai... se você enterrar demais as suas sementes, provavelmente as pequenininhas vão lá para baixo e elas não vão ter energia suficiente para romper todo esse solo e sair emergir da terra. Então vai demorar um tempo, talvez elas não consigam. Então, 5 centímetros. Seja no plantio manual, na cova, seja no plantio mecanizado. Como é que eu vou saber?
No plantio mecanizado, depois que você espalhou suas sementes e você vai pegar a grade niveladora, você vai fazer um trecho da sua muvuca e vai ver. Você vai lá, olha, desenterra ela e vê se está bem enterrada. Ou no visual, se você vê muitas sementes grandes para fora, significa que você tem que enterrar mais. Ah, influencia na germinação? As sementes não podem ficar expostas no solo. Por quê? Porque os passarinhos vêm e vão comer tudo. E vem bastante passarinho depois que você planta a muvuca. Então você tem que enterrar. Então saber a profundidade é fundamental. Eu recomendo 5 centímetros. No plantio manual, isso é mais fácil, porque quando você coviou lá, você fez sua cova, você vai pegar uma dose de muvuca, você vai jogar ali na cova, geralmente você vai devolver a terra para a cova e colocar as sementes, e aí você pode até pisar nas sementes levemente, e elas vão ficar fixas ali. Então elas nem vão ser enterradas. Se você usou uma broca florestal, que significa que você furou o seu buraco na terra, só que a terra não saiu, você pode jogar a sua muvuquinha lá e pisar que elas vão assentar depois. E com a chuva também, a tendência da terra é baixar e elas vão germinar. E vão ficar fixas no solo. Então, resumindo, o preparo do solo é muito importante, você saber o quanto que você vai roçar, gradear, ter a conservação do solo bem feita antes de plantar é fundamental. Saber o implemento que você vai plantar, lembrando que as fazendas 90% têm todos os implementos para uma muvuca de sementes, e a profundidade. Você tomando esses cuidados, com certeza a sua muvuca vai ter sucesso e você vai sentir uma satisfação muito grande depois que você vê as sementes nascendo. Então, seguindo esses passos de conservação do solo, preparo do solo, sabendo o trator, conhecendo os tratores e implementos da fazenda que você vai trabalhar e a profundidade, provavelmente você vai ter sucesso na sua muvuca e você vai ver depois as sementes germinando em campo, que é muito legal. E aí, pessoal? Estão curtindo? Estão gostando? Então comente, dá o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês receberem os vídeos que a gente vai lançar toda semana sobre a muvuca de sementes.